Você já viu alguém assim, ó, falando desse jeito? Isso aqui é moto. Ducati é a melhor moto do mundo. Que BMW nada, que Triumph nada, que Kawasaki nada, essas outras marcas aí nada. Isso aqui sim é moto. Vocês já ouviram alguém assim? Sabe o que é isso? Fanatismo, falta de respeito, falta de humildade, mente pequena e boca grande. Vem comigo que a gente vai falar a respeito disso aí também no vídeo de hoje. E aí, rapaziada, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Papo Dicas, e hoje é dia de Ducati. E vamos ligar aqui a máquina. Nós vamos fazer o consumo real, painel e bomba de combustível. Vamos falar sobre a estrutura da moto e vamos falar um pouquinho também sobre fanatismo. Vamos lá então? Então é isso aí, pessoal, estamos aqui indo em direção ao posto. Vamos fazer o abastecimento, a moto está com meio tanque, tá? A gente vai fazer o abastecimento, completar para a gente fazer esse teste aí de painel e o que realmente entra na bomba de combustível. O litro da V-Power Race está 8,19 e da aditivada normal 7,29. E da comum 5,95, 6,95. Beleza, já deu aí em cima? Show de bola. Beleza, meu amigo. Consumo 1 zerado. Trip time, vamos zerar já o trip 2 também. Deixar tudo zerado aqui, né? Pessoal, nós vamos começar esse papo hoje rodando aí para fazer o consumo de combustível, falando da estrutura dessa moto. Já há um tempo que eu queria postar um vídeo desse, porque muita gente às vezes desconhece por que a moto, ela realmente numa curva, quando você está acelerado, a moto está no trilho, você está acelerando, a moto está no trilho, ela não é aquela moto bamba. Quando você, mesmo numa reta que você dá uma mão, a moto ela não dá aquela torção. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa estrutura. Bom, para quem não sabe, a Ducati, a Multistrada V4S, ela não tem um quadro que você encaixa o motor dentro, coloca a estrutura dianteira e a estrutura traseira na moto. Não, ela tem um motor que você conecta na frente o monocoque dele, onde vai entrar o garfo e toda a estrutura dianteira da moto, e também conecta a parte da estrutura traseira, né? Aquela treliça de quadro, que é onde fica o assento, as malas, e a balança da moto. E obviamente na balança da moto tem um amortecedor que faz todo o sistema ligado ao monocoque, através aí de um mecanismo dispositivo. Falando a grosso modo, é exatamente isso aí. Quais são os benefícios e os malefícios disso aí? Benefício: o monocoque direto no motor da moto, que ele é conectado direto no bloco do motor da moto. A estrutura dele é de um alumínio. Ele tem aí um coeficiente de torção bem pequeno. E o que isso aí faz de diferença, pessoal? Bom, primeiro, alívio de peso na moto. Se você quer performance na moto, você tem que ter alívio de peso. Uma das primeiras premissas, né? Então ele é bem leve, o material é bem leve. Onde entra o garfo da moto, entra toda a estrutura da frente da moto. Assim como a balança também, e assim como o quadro de treliça, que é esse vermelhinho que a gente vê, também é conectado, né, conectado na estrutura do motor. Então quem é que faz a carga, leva a carga toda ou evita qualquer tipo de torção na moto? É o bloco do motor. Que é a estrutura mais rígida do que o bloco do motor? Não tem. Nenhum quadro vai ser mais rígido que a estrutura de bloco de motor. Então essa é a configuração. E os benefícios que a gente tem com isso aí? Quando a gente faz uma curva com a moto, que a gente vai acelerar, né, faz uma curva acelerando, você vê que a moto fica no trilho, ela não dá aquela torção. Normalmente as motos, elas têm um quadro onde o motor entra no quadro e aí conecta, né, a esse quadro a estrutura dianteira, toda a estrutura traseira da moto. Mas o quadro ele gera torção.
Às vezes a gente fala assim, a Ducati é uma moto muito cara. Poxa, mas não tem como ser diferente, né? A engenharia que equipa essa moto aqui é uma engenharia diferenciada, né? Uma engenharia que ela foge um pouco ao tradicional. Obviamente, isso aí deixa a moto mais custosa, mais cara. Bom, falamos dos benefícios. E os malefícios? Aí teve até um inscrito do canal que fez uma pergunta bem interessante aí que eu achei válida. Malefícios, pessoal. Vamos lá, isso torna a moto mais frágil do que uma moto de quadro? Teoricamente, não. Porque você tem uma estrutura de bloco de motor que é muito mais forte do que um quadro. Mas, provavelmente, numa situação de um impacto grande, você tem grandes chances de afetar a estrutura do motor da moto. Quando em outras motos você não afetaria a estrutura do motor, você afetaria a estrutura do quadro da moto. Agora, pequenos impactos, vi até alguns testes, né? Pequenas colisões e etc, com moto carregada, não afetou em absolutamente nada. A moto conseguiu absorver muito bem isso aí. Eu estou fazendo um off-road e a moto caiu no off-road. Lógico, se ela não cair num barranco de 30 metros de altura, a moto caiu, deitou no off-road, isso vai afetar a estrutura da moto? Óbvio que não. A moto está carregada, eu estou viajando e de repente aí a moto deu uma pancada num buraco, eu estava a 50 km por hora, caiu. E aí, será que afeta? Não, não afeta. A moto deitou, pesada, alguma coisa assim, afeta a estrutura? Também não, pessoal. É interessante, né, a gente comentar a respeito disso, porque é um conhecimento a mais também que tem, e é o inscrito que deixou essa pergunta aí, esqueci, acho que é Sidney o nome do inscrito. Obrigado, Sidney, pela pergunta. E isso que é legal, porque ele é um cara que ele tá aí com a Ducati, vamos pegar até o próprio Sidney como exemplo, tá? Assim como tem outros inscritos também aí que mandaram mensagem dizendo que estão com essa moto aqui no radar. E é legal porque as pessoas estão pesquisando. Pessoal, outro ponto que eu gostaria de estar abordando com vocês aí é o tal do fanatismo. Eu estava até conversando com meu amigo aí, o Wellington, que é o Wellington F8, tem um canal dele aí no YouTube, bem bacana por sinal. E a gente estava falando justamente sobre isso, né? Como tem pessoas, às vezes, que elas vivem numa bolha de verdades indiscutíveis. Ou seja, o cara de repente tem uma determinada moto de uma determinada marca, a dele é a melhor e o resto todo não presta, não serve. É uma postura que não é bacana, né? É uma postura que ela não combina muito com o nosso mundo do motociclismo. A gente às vezes se depara com pessoas desse tipo, que do meu ponto de vista, foi o que eu falei com o meu amigo, são pessoas menos esclarecidas. E aí eu vou até contar aqui para vocês agora uma experiência que eu vivi uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, que representa, exemplifica, né, muito bem isso aí. Estava fazendo uma viagem, parei num posto de combustível, e fui tomar uma água, cheguei ali, parei minha moto do lado ali de um camarada que já devia ter seus 60 anos de idade, ou um pouco mais, estava numa Harley Davidson. Passado ali uns 5 minutos, chegaram ali 3 caras de moto esportiva. Uma CBR 1000, uma S1000RR e o outro era uma ZX10 Kawasaki. E aí os caras abasteceram, eu fiquei ali trocando uma ideia com esse senhor ali, falando a respeito da estrada e tal. E aí um deles desceu da moto, deveria ter aproximadamente seus 30, 40 anos, e veio falar comigo a respeito da Ducati. Que quando ficasse mais velho, primeira abordagem dele, quando ficasse mais velho eu ia ter uma moto dessa daí, vou ter uma moto dessa daí. Era um cara que estava na S1000. Aí eu falei, pô, cara, é legal, né? E depois de trocar meia dúzia de palavras ali, que eu já vi que o cara tava com uma postura meio estranha, ele virou pro senhor que tava ali do lado, na HD, que só tava acompanhando ali a nossa troca de ideia, e virou pra ele e falou assim, com a maior falta de respeito, sabe? E você que tem essa moto aí, só deixa a esquerda livre pra mim, tá? Porra, sabe? Mas falou de forma
desrespeitosa, não foi uma brincadeira. E mesmo assim, se fosse uma brincadeira, seria uma brincadeira de mau gosto, porque afinal de contas ele não tinha nem conversado com o senhor ali ainda. E aí, sabiamente, o coroa, né? Fala o coroa, já tem 60 e poucos anos, mas estava muito bem conservado, falou assim: não, pode ficar tranquilo. Eu deixo a esquerda para você livre, também deixo um óleozinho na pista se você não se importar. Aí deu uma resposta seca pro garoto. Aí o garoto deu aquele sorriso amarelo, né? E eu falei assim, pensei com os meus botões, né? Falei, porra, que bela resposta. E aí o garoto falou assim, já esperava isso aí já. E saiu. Ou seja, uma falta de respeito, né, muito grande. E isso aí, de certa forma, não deixa de ser o tal do fanatismo, né? Eu vivi muito tempo em moto esportivo. Comecei na CBR 600, depois fui para a CBR 1000, depois fui para Red 1000, depois Hayabusa, depois eu fui para S1000RR. E nesse mundo de moto esportiva, lógico que a toda regra existe a sua exceção, a gente sabe que tem uma competiçãozinha ali, né? Aquela coisa que não é muito bacana. E, aliás, por causa disso, muitas pessoas, às vezes, acabam ceifando as suas vidas aí porque querem andar mais do que o outro, porque acham que são pilotos, que... Em suma, então eu vivi muito esse mundinho. E, lógico, a gente acaba selecionando alguns amigos ali que são pessoas mais centradas, mais responsáveis, que realmente gostam da moto esportiva, mas não estão ali para criticar ninguém ou falar que a moto dele é melhor do que a moto A, B, C ou D. E já fazendo um gancho nisso aí, em relação à moto A ser melhor do que a moto B, C ou D, isso aí, pessoal, é uma coisa que é muito relativo. Porque a moto A, que pode ser a melhor moto do mundo, pode não se encaixar num perfil de um cidadão X. Já a moto B pode se encaixar perfeitamente no perfil desse cidadão X. Então tudo vai depender muito do propósito que o cidadão X, Y, Z vai ter com a sua moto. Ah, eu quero uma moto que tenha mais conforto, não ligo para motor. Vai ter um perfil de moto para isso. Ah, eu quero uma moto que ela tenha as duas coisas, motor e conforto. Vai ter outro perfil para isso. E com relação à marca, cada marca vai ter os seus pontos positivos e os seus pontos negativos em relação a determinado modelo de moto. Não existe moto perfeita. Não existe moto perfeita. Existe aquela moto que se enquadra mais dentro do seu perfil. Trazendo esse exemplo para mim, eu tenho um determinado histórico de moto, o Wellington tem outro histórico de moto, você que está assistindo o vídeo aí tem outro histórico de moto. A gente pega aqui, eu, dentro do meu perfil, do meu histórico de moto, que hoje estou com a Ducati Multistrada V4S, busco passar aquilo que eu vejo de bacana nessa moto. Busco compartilhar com vocês, porque eu sei que tem muita gente que está na minha situação, ou melhor, tem muita gente que hoje está na situação que eu estava há 1 ano e 2 meses, há 1 ano e 3 meses atrás, com relação à escolha de uma nova moto para mim, quando eu saí da R1250 GS. E aí a gente, faz, né, dá essa pincelada aí na moto, faz essa troca de ideia, que é válido, pessoal, é válido. Mas nem por isso eu sou profundo conhecedor dessa moto aqui e digo que ela é uma moto perfeita. Não existe moto perfeita. O que eu posso falar é a experiência que eu, que tenho a moto há 1 ano e 2 meses, estou tendo com a moto e estou falando da moto. Agora, é chato quem nunca teve um determinado produto querer abordar assuntos atinentes àquele produto e já sacramentando o produto sem sequer ter andado no produto, na máquina, no equipamento.
Eu só vejo isso, só tem uma palavra para isso. Aliás, são duas, né? A primeira delas é imaturidade. A segunda delas, o fanatismo. Então eu acho que vale a pena a gente fazer essa reflexão. Muitos aí que estão assistindo esse vídeo, cara, sabe disso melhor 10 vezes mais do que eu. Mas outros, às vezes, precisam, né, se posicionar de uma forma melhor com relação à abordagem a alguns assuntos. A crítica, ela é válida. Agora, existe a crítica destrutiva e existe a crítica construtiva. Aquele que quer fazer uma crítica construtiva é excelente, cara. Você só está, poxa, alimentando cada vez mais, né, outra pessoa a adquirir mais conhecimentos. Agora, aquele que tem a crítica destrutiva, infelizmente, ele não está acrescentando nada na vida de ninguém. Né? Vamos lá, vamos acompanhar esse carro aqui. Então ele não está acrescentando absolutamente nada na vida de ninguém. Então fica essa reflexão aí, pessoal, para todo mundo aí que acompanha aí os canais de moto, que às vezes quer deixar um comentário. Fica até mesmo para aquelas pessoas que às vezes estão produzindo um conteúdo sincero, né? E às vezes sempre entra aí um haterzinho desse aí falando besteira. No meu caso, quando eu vejo que alguém já está aí com esse tipo de postura, eu imediatamente já bloqueio e não tem nem papo. Agora, existem pessoas que realmente deixam ali suas dúvidas, deixam um comentário de forma muito respeitosa, na sua devida humildade, às vezes fazem uma crítica construtiva, né, dizendo da experiência dele com outro tipo de produto, ou até mesmo com esse produto que a gente está falando a respeito dele, mas uma coisa muito construtiva. Esses dias eu até vi um vídeo aí de um cara que fez aí um vídeo da Harley Davidson. Esqueci agora o nome do cara. Motoqueiro Malvadão. Pô, gostei do vídeo do cara. O cara botou lá uma HD lá sinistra que eu, sinceramente, eu não sei muito aí das motos, mas era uma HD assim, topo de linha, acho que é a Touring, né? E, cara, a moto, e ele falou assim, vou te dar 5 motivos para você, acho que foram 5, não comprar uma HD. E ele começou a falar de fato das coisas assim, ruins da moto, mas numa sinceridade enorme. Numa sinceridade enorme. E eu achei muito bacana aquilo ali. Falei pra ele, cara, você tá quase me convencendo aí a comprar uma HD. Bacana o posicionamento do cara. E ele falou, olha, eu continuo com a HD, essa já é minha 5ª HD e vou continuar com a moto assim mesmo. Sabe por quê? Porque tá aqui dentro de mim, eu gosto disso. Vídeo bacana do cara. Parabéns aí se você estiver vendo esse vídeo aí. Muito legal. Então isso aí eu acho que é um assunto chato, né? Porque o legal mesmo é a gente estar falando aqui de moto, tá falando aqui das experiências que a gente está tendo com determinado modelo de moto. Mas vale a pena às vezes a gente comentar a respeito disso, beleza? Ponto final, vamos virar a página agora e vamos falar sobre outra coisa. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, falando um pouquinho de equipamento, né? Esses dias eu tava ali, fuçando no AliExpress, que a gente sempre coloca ali, né? Coisa para moto, principalmente, a mulher fica braba e tudo, mas a gente coloca. E aí eu encontrei lá, né? Mais conforto para o motociclista. O que é isso aqui? Aí apareceu uma bermuda lá, com os forros, né? Aí vi o preço, falei, pô, isso aqui é dinheiro jogado fora, quer ver? Vou comprar isso aqui. Comprei a bermuda, chegou rapidinho. Rapaziada, vou falar uma coisa pra vocês. É uma bermuda que a gente coloca aí por cima da cueca e coloca a calça por cima. Meu amigo, que conforto que deu aqui no banco da moto. Rapaziada, porque ela é diferente da bermuda do ciclista aí, né?
A bermuda do ciclista ela tem um gel, mas é mais ali na parte de baixo, né? Porque o cara fica inclinado na bike. Aqui não, ela tem todo um forro, uma forração que vai acima do cóccix, que é onde a gente fica sentado na moto. E proteção lateral também. E a malha dela é fininha. Ou seja, cara, que legal. Gostei. Gostei do produto, por isso que eu tô falando com vocês aí. Vale a pena quem quiser dar uma olhada aí, né? E não é só para o pessoal aqui que tem Big Trail não, viu? Qualquer moto, testei ela também na minha X-Max aí. Porra, deu uma diferença boa. Não que os assentos aí dessas respectivas motos sejam ruins, já falei. Não é nada disso não. Mas dá um conforto ainda maior. Vale a pena. Dá uma olhada nisso aí depois, pessoal. Bem legal mesmo. Ó, fazendo um teste bacana aí. Eu tô com as malas laterais e hoje tá um vento, tá nervoso aqui, rapaziada. Olha como é que a moto se comporta com aquele... Ó, dá uma puxadinha aqui. Pena que não vai dar pra imagem. Mas a moto, ela se comporta muito bem com as malas laterais por causa daquele jogo das malas. Então ela não faz com que a moto fique boba. Ó, uma curvinha aqui na frente, tô com as malas, cara, e a moto ela fica realmente no trilho. Ela não fica balançando. Ela fica muito boa. Ó, a gente pode dar uma mãozinha aí, ó, tranquilo. Rapaziada, o vento hoje tá nervoso aqui. Pensa numa ventarola. E uma retinha. Vamos dar uma mãozinha com a mala? Quinta marcha. Vamos lá. Ó, nessa aceleradinha que eu dei aí, a menina caiu para consumo 14,30. É, meu amigo, cavalo que anda bebe. É isso aí, foi aquilo que eu falei no outro vídeo. Meu amigo, você vai querer acelerar, ela vai fazer 14, vai fazer 13. Aí de cada um. Agora, vai querer andar assim, ó, sexta marchazinha, 90, 100, 110, vai pular lá para 16. Mais de 16. Então, a gente não pode falar assim, a Ducati bebe muito. Bebe muito quando? Cara, velocidade boa de cruzeiro para você andar nessa moto e você não vai sentir tanto, é isso aí, 150, 160. Cara, eu fico impressionado com isso, ó. Vento rolando. Vento rolando e a moto quietinha. Ó. Muito vento mesmo. E a moto quieta, cara. A estabilidade dela é muito boa. Muito boa. As malas lá atrás fazem um trabalho sensacional com esse movimento, porque elas não tiram a estabilidade da moto. Elas não te dão instabilidade na pilotagem. Freio motor muito bom, ó. Olha isso. Muito bom. Isso aí vai te poupar pastilha de freio. Em compensação, o pneuzinho lá atrás vai embora, né? Faz parte, meu amigo. Não adianta você querer um brinquedo forte, querer que o negócio te entregue algo diferenciado, porque ele vai te cobrar vai ter um custo, né? Ele vai te cobrar, pode ter certeza disso. A gente pode andar daquele jeito e também pode andar assim, ó, curtindo a motoca, não em sexta marcha a 80, mas quinta marcha a 80 por hora. Isso aqui é outra coisa bacana, que a gente às vezes não utiliza de uma forma que poderia ser utilizada. Meu amigo, você está na estrada, você vai querer mexer em qualquer função aqui do painel da moto, aconselho ligar o ACC. Porque naquele momento que você tira o olho do carro da frente e vem para cá para mexer no teu painel, é aquela hora que aquele camarada dá aquela freada no carro lá. E às vezes
Um segundo de distração tua aqui, você vai entrar na traseira do carro. E o ACC vai te corrigir com relação a isso. Porra, aqui ó. Outra coisa legal, 2 botões dedicados para a gente poder aumentar ou diminuir a distância do carro da frente sem ter que entrar em configuração nenhuma. A moto acelerando sozinha, ó. Tá vendo? Por exemplo, eu venho no menos aqui, ó, eu vou diminuindo a distância do carro da frente. Então ele vai buscar acompanhar. Não vai porque já chegou a 100 km, tem o CTL a 100 km. Mas vamos jogar aqui no carro de trás aqui, ó. Ó, ele tá mais próximo do carro, tá vendo? Ó. Agora se eu aumentar a distância, ó, aumentei a distância, a moto já tirou a mão, vai te ajustar naquela distância. Então recomendo sempre o quê? Deixa numa distância boa aí, ó. E aí você vem fuçar o teu painel, fazer o que você tem que fazer. E o ACC não serve somente para você estar descansando não, meu amigo. Tá? Também tem essa funcionalidade. Vai mexer em qualquer coisa, vai olhar o painel da moto, vai olhar teu GPS que está aqui. Chama no ACC aqui, deixa ele aqui ativado, que é uma tranquilidade a mais que você tem. Vamos dar aquela aceleradinha aqui de primeira, segunda e terceira. Vamos lá, primeirinha, mandei mão. Olha a frente como é que vem. Você tá doido, rapaz, ó. Olha isso. Terceira, a frente dá uma quicada. Sinistro, ó. Só freio o motor. Só freio o motor. Olha como é que ela segura bem. Isso porque a modelo novo você ainda pode ajustar esse freio motor. EBC, EBS, alguma coisa assim. Você entra ali no painel e ajusta. A 23 não tem, ela já vem com isso aqui. Ela tem o freio motor, mas acho que ela já vem, pelo que eu li no manual, no nível máximo. Tá? Para segurar no nível máximo. É uma delicinha ou não é? Que é isso, meu amigo? Consumozinho lá, ó. Ó o consumo, 13,3. Meu amigo. Vai beber. Vai beber. Chamou o motor na mão, ela não vai negar não, meu amigo. Mas o consumo dela, o tanque vai fazer um rodemoinho aqui. Então, fica a seu critério, teu planejamento de viagem. Mas ela também te dá opção. Ela chega para você e fala assim: parceiro, não chama aqui no meu motorzinho não, vai tranquilinho, de boa, que eu vou te dar um consumo bom aí. Vai te dar 16,5, 17. Agora, chamou, meu amigo, ela não vai nem, ela só vai responder para você com potência. Só vai responder com você fazendo um rodemoinho no tanque. Mas anda. Race. Vai entrar pouco, tá? É só para eu poder fazer o consumo aqui. Então tá lá, pessoal, ó, bomba zerada. Vamos ver quantos litros vai entrar. Pode chegar um pouquinho mais até em cima aí. Beleza. Bom, rodei 65 km. Vamos fazer a conta aqui. Rodei 65 km, é isso mesmo? Meu colega comprou aquela 750 da Yamaha, o banco é fino e de cross. 64,8. Vamos fazer a conta aqui, ó. 64,8 dividido... Pô, entrou um negócio aqui da motoca. 64,8 dividido por 4,69. O que ela tá fazendo? 13,8. Quase 14. Aqui no painel tá dando quanto, ó? 13,2. Tá dando aí uma médiazinha de erro aí de 0,6.
600 ml. Aí a gente multiplica isso pela quilometragem para ter um erro estimado. Beleza, meu amigo? Vamos no... Quanto é que deu ali? 38. Vamos no débito. Tem que gostar, né? Foi? Você me havia, não? Show de bola. Então tá aí, 13.8 na real, 13.2 aqui no painel. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O conteúdo de hoje talvez não agrade a um, não agrade a outro. O entendimento de um seja diferente do entendimento do outro. Mas a nossa ideia aqui é justamente a gente passar algo que a nossa experiência de 30 e poucos anos com moto e conhecendo várias pessoas, pessoas de todo tipo, motos de todo tipo, em ocasiões diversas, a gente faz um compilado de tudo isso e tenta passar essa ideia aqui para vocês, beleza? Assim como também a gente vai estar sempre falando de algo bacana nessa moto, fazendo alguns testes, falando de algo que realmente vale a pena a gente ter um conhecimento da motoca, até para que aquele pessoal que pensa em um dia vir para essa moto não se arrependa depois de sua escolha, ou pelo menos esteja bem consciente da escolha que fez. Tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E a gente encerra assim, como não poderia deixar de ser diferente. Delícia, né? Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto.